Oi, gente! Vamos para mais uma live. Hoje é com o Daniel Del Rio, da Blindagem Jurídica. Então vamos aguardar ele se conectar conosco. Ó, já tem gente online. Alissa, Celebar Drinks. Oi, Dani. Eu vou fixar um comentário aqui até que o Daniel entra. Ué, tô conseguindo. Não consegui. Depois eu tento. Isa, tudo bem? Nicolás. Vamos aguardar o Daniel se conectar conosco aqui na live. Entrando blindagem jurídica. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem pertinente, tanto para clientes quanto para fornecedores da área de eventos. Vamos falar um pouquinho, né, dos nossos direitos e deveres, a renovação da MP 948, que eu sei que tem muita gente com dúvida, e também outras dúvidas que eu recebi, que eu selecionei aqui para fazer para o Daniel, porque são muitas, né? Muitas dúvidas e a gente só tem uma horinha, então a gente vai priorizar aqui as mais importantes. Marcela, minha parceira do Case na Serra Gaúcha. Daniel, se tu tá nos vendo, eu preciso que tu solicite participar aqui da live, que eu não recebi a tua solicitação ainda. Não sei se o Daniel está... Tá? Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão mandando aqui nos comentários, tá? Que eu vou... Olá! Oi, Daniel, tudo E aí, bem? tudo bem? Tudo, eu tava falando Boa pro noite! pessoal... Boa noite, Me eu tava vê e me ouve falando pro... bem? Como? Me vê e me ouve bem? Vejo e ouço sim. E eu, Que está tudo legal. certo aí? Tá tudo certo. Deixa eu só aumentar o brilho da minha tela aqui. Tá. Eu tava falando pro pessoal que se tiver dúvida para eles irem colocando nos comentários, que eu vou Ok, anotando e vou juntando com outras que eu tenho para tentar compilar para a gente aproveitar bem o nosso tempo. ok, excelente. Então, Daniel, muito prazer. Eu sou a Cláudia Boeira, eu sou cerimonialista aqui da Serra Gaúcha e acompanho o teu trabalho. Acho ele importantíssimo, assim, me ajudou muito nesse Ah, momento. obrigado. E você me ajudando, eu também consegui ajudar várias outras pessoas que acabaram me pedindo e ainda me pedem dúvidas relacionadas a isso, mas eu não sou especialista jurídica, né? Então resolvi trazer você, que é especialista, além de ser um especialista jurídico, um advogado, é especialista em eventos, não é isso, Daniel? Exato, exato. Bom, em primeiro lugar, Cláudio, eu quero agradecer o convite que me foi formulado. Essa é a minha 80ª live. Desde o dia 13 de março, eu estou numa jornada incansável aí, prestando um serviço de utilidade pública para o mercado de eventos, levando conhecimento para os profissionais de eventos, e com isso levando tranquilidade, levando sossego, levando consciência jurídica, segurança, diminuindo os prejuízos e aumentando os lucros. Esse é o nosso propósito. E qualquer canal que me convide para me poder estar fazendo isso que eu amo, que eu faço com muito amor e com prazer, para mim é um excelente convite, é uma grande oportunidade. Então, mais uma Ai, vez, muito obrigado. Estou à disposição de você e de todos os profissionais que estão aí. que bom, Daniel. A gente fica muito feliz com essa tua dedicação aí em prol, né, a nos ajudar. Vamos começar do início. Vamos falar Ok, que pode ser que tenha muitas pessoas que já assistiram muitas lives, que estão familiarizados, mas vamos falar um pouquinho, né, sobre o que é essa MP 948, que foi renovada agora. E começamos por aí, porque talvez tenha gente que não tenha contato ainda e possa ter essa dúvida. ok. Bom, em primeiro lugar, eu vou retroagir só um pouquinho no tempo,
No dia 3 de março de 2020, eu comecei a receber as primeiras solicitações de profissionais e empresas do mercado de evento cultural e artístico e corporativo. Eram atrações, eram eventos que iam acontecer aqui no Brasil e tinham atrações internacionais. Então, essas pessoas viriam do exterior para o Brasil e estavam com receio de chegar aqui e de não conseguir ir embora, ou de não chegar, ou de se chegar não conseguir ir embora. Então, as pessoas, eram eventos de grande monta e as pessoas muito receosas, porque já tinham investido grande quantidade de dinheiro e as pessoas tinham adquirido os ingressos, já tinham adquirido enfim, as entradas e não teriam atração. Então, a gente, desde o primeiro momento, nós sempre orientamos que o adiamento dos eventos seria sempre a melhor solução. E esses adiamentos deveriam ser feitos através de aditivos contratuais e, no caso de um eventual adiamento, deveria ser feito através de distrato, ok? Nós falamos que esses eventuais adiamentos sempre deveriam seguir uma lógica, tá? E essa lógica financeira teria que ser através de reequilíbrio econômico financeiro, porque os eventos foram contratados para realizar em uma determinada data e seriam realizados em uma outra data. E quando foi no dia 11 de março, eu comecei a receber as primeiras solicitações do mercado de evento social. Eram pessoas que iam realizar casamentos, e realizar festas de debutante, formaturas, e como estavam vendo que o cenário a nível global estava sendo comprometido a cada dia, e isso inevitavelmente ia chegar no nosso Brasil. E aí, a partir do dia 13, eu comecei a jornada de lives, também orientando que sempre a melhor solução era o acordo, através de um aditivo contratual, que ambas as partes estariam deixando de realizar os sonhos, tanto o fornecedor, o consumidor, melhor dizendo, deixaria de realizar o seu sonho, de realizar a formatura, a festa de debutante, o casamento, o aniversário infantil, as bodas, e, por outro lado, o fornecedor também, através da realização dos sonhos do consumidor, ele realizaria os sonhos dele, que era talvez fazer uma viagem, trocar de carro, pintar a casa, comprar um sofá, presentear uma criança, viajar, enfim. E os clientes estavam querendo a devolução integral do valor que foi pago, e isso era impossível, porque o mercado de eventos de 2014 para cá começou a trabalhar com uma lógica, que é a lógica de uma entrada de 30% ou 40% e o remanescente aproximadamente 30 dias antes do evento. Então, esses 30% de entrada já não tinha mais, o fornecedor já não tinha mais esse valor em mãos. Então, era impossível ele devolver. E se fosse pura e simplesmente aplicar o Código de Defesa do Consumidor, certamente o fornecedor ia sair muito prejudicado. Então, em razão disso, dessa instabilidade do sistema e de possivelmente começar uma corrida ao Poder Judiciário, o Poder Executivo, através do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, editou no dia 8 de abril de 2020 a medida provisória 948. Essa medida provisória ela trata, no primeiro momento, de adiamentos e cancelamentos de eventos culturais e de turismo, viagens turísticas, reservas, entre outras coisas mais. Uma parcela do mercado já se arvorou falando que não aplicava o mercado de evento social. Entretanto, essa é uma interpretação literal, tá bom? Que faz simplesmente lendo o caput, as pessoas se aprestaram. Não, isso aqui não cabe para o evento social, mas a gente entrando um pouco mais a fundo, indo dentro da Lei 11.771 de 2008, que é a Lei Geral de Turismo, que é citada dentro da própria medida provisória, no artigo 21, lá tem as empresas que são obrigadas a ter o cadastro no Cadascur, que é o cadastro do Ministério do Turismo. Então, aplica todas aquelas empresas lá. Tem um rol de empresas que é obrigatório e outras que não são obrigatórias. E aí, dentro dessas empresas aí que o cadastro é obrigatório, a gente encontra o organizador de eventos, que é quem registra a empresa com o CNAE 8231. Então, esse é o cerimonialista, é o assessor de eventos, é o organizador de eventos, é o produtor de eventos. Então, a princípio, aplica-se a cerimonialista, então, aplica para o organizador de eventos. Quem tem uma empresa registrada é cerimonialista, aplica-se a ele. Então, estende-se ao mercado de evento social. Não estava restrito só ao mercado de turismo e de evento cultural, como a princípio a medida provisória falou. E um pouco mais a fundo, no parágrafo único, tem alguns incisos que falam que as empresas que não são obrigatórias. A gente encontra lá restaurantes, bares e cafeterias. Então, se aplica para restaurantes, bares e cafeterias, aplica-se também a bufês que prestam o mesmo serviço. E mais abaixo a gente encontra que aplica-se para locais onde realizam feiras, congressos, seminários
e aplicando para esses locais onde se realizam eventos, aplicam para casas de eventos. Então, se aplica-se a medida provisória para o organizador de eventos, entendido como cerimonialista, aplica-se para o espaço para eventos e aplica-se para o buffet, por que eu não estender essa lei a todos os demais fornecedores de eventos sociais? Então, a gente usa uma técnica que chama aplicação analógica, tá bom? É uma fonte do direito. Quando eu não tenho uma lei que trata especificamente do fotógrafo, do decorador, enfim, dos profissionais de eventos, eu posso fazer uma aplicação analógica. Posso pegar uma situação, uma solução que foi dada para fornecedores do mesmo segmento. Então, são fornecedores só troca de segmento. Então, através da aplicação analógica e da interpretação extensiva, eu entendo, e uma gama de outros advogados entendem, que ela se aplica ao mercado de eventos sociais, tá bom? Eu fui a primeira pessoa que falei isso. Apanhei bastante no começo, mas hoje já está bem dizer pacificado, as pessoas estão entendendo que se aplica ao mercado de eventos sociais. E aí, entrando nessa questão que você me perguntou, agora já chegando na sua pergunta, a gente vê o seguinte, que a medida provisória ela veio para solucionar a questão dos sucessivos pedidos de adiamento, de cancelamento. O cancelamento é a pior solução para ambas as partes, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Então, como não tinha uma solução jurídica específica para isso, foi criada através da medida provisória 948 essa solução. A medida provisória, como a gente bem sabe, o nome já diz, é medida provisória. Então, ela tem um tempo de vida que é de 60 dias, renováveis por igual período. Então, a medida provisória nasceu no dia 8 de abril, ela ia morrer no dia 8 de junho, entretanto, ela ganhou uma sobrevida de mais 60 dias, tendo o prazo de vigência dela final até o dia 6 de 8 de 2020. Depois do 6 do 8, ela tem que ser convertida em lei. Se ela não converter em lei, se ela não for convertida em lei, ela perde os efeitos daí para frente. Mas o prazo, os efeitos que ela já gerou durante a vigência do dia 8 de abril até o dia 6 do 8, ela continua gerando os efeitos. E aí, dentro dessa medida provisória, fala que se o cliente solicitar o cancelamento, você tem que dar 3 providências para ele. A primeira providência é o reagendamento do evento, obedecendo a paridade de preços e a sazonalidade, tá bom? Então, se o evento foi contratado por uma situação de baixa temporada, que é entendido janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Alguns estados, maio não é mais o mês das noivas, então é considerado baixa temporada. Em outros estados, maio continua sendo considerado os meses das noivas. Então, de janeiro a agosto, é considerado baixa temporada, com exceção de maio, volto a dizer, em alguns estados. Em setembro, outubro, novembro e primeira quinzena de dezembro é considerada alta temporada, ok? Então, os eventos da da baixa temporada, eles devem ser reagendados preferencialmente para a baixa temporada. E os eventos de alta temporada devem ser reagendados preferencialmente para a alta temporada. Essa é a recomendação da medida provisória. E a gente sabe também que existe uma questão de sazonalidade sexta e domingo e sábado. Sexta e domingo são os dias menos procurados e, como consequência, são os dias mais baratos, tá? E, por outro lado, nós temos o sábado, que é um dia mais caro. Então, portanto, se eu agendei um evento para uma sexta ou para um domingo, ele deve ser preferencialmente reagendado para uma sexta ou para um domingo. Se eu eventualmente agendei o meu evento para um sábado, ele deve ser preferencialmente reagendado para um sábado. E aí comporta-se a questão do upgrade e do downgrade. Quem quiser mudar de uma baixa temporada para uma alta vai ter que fazer um acerto financeiro e assim sucessivamente. Então, essa é a primeira solução que deve se dar para o consumidor. E o consumidor ele tem o direito de escolher, de aceitar ou não. Se eventualmente ele não aceitar, passa-se para a segunda solução, que é a carta de crédito ou abatimento proporcional. Essa carta de crédito é quando o cliente ele não tem uma data específica para realizar o evento. Ele fala, eu vou casar. Eu quero realizar a festa da minha filha, mas eu não sei quando, porque meu marido perdeu o emprego, ou eu estou de férias coletivas, ou eu estou com redução de salário, ou meus familiares são pessoas que estão no grupo de risco, eu não sei quando eu vou realizar esse evento. Então, a gente recomenda que você dê uma carta de crédito, essa carta de crédito com validade até dezembro de 2021, falando que aquela pessoa tem o crédito com você de tantos reais, tantos mil reais, tá bom? Não quer dizer que você vai manter o mesmo preço, não quer dizer que o que ele contratou hoje ele vai conseguir contratar em 2021, mas ele vai ter um valor que ele já pagou que corresponde ao crédito. E dentro desse artigo 2º, inciso 2,
tem também a possibilidade do abatimento proporcional, que seria no caso de um evento ser para 300 pessoas, e com as restrições sanitárias que a gente vai ter de aglomeração, esses eventos vão diminuir de tamanho, essa pessoa resolve fazer para 150, então esse valor que ela pagou para 300 pessoas vai abater e você vai ter que fazer uma devolução proporcional para ela. Se eventualmente também o cliente não quiser essa segunda solução, passa-se para a terceira, que é um acordo entre as partes. Nesse acordo cabe qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa cabe, desde que não seja lesivo, abusivo, que viola o Código de Defesa do Consumidor, que não seja obrigação iníqua, que coloque o consumidor em condições desproporcionais. Então, se o cliente não aceitar a primeira solução, recapitulando, que é o reageramento, se ele não aceitar a segunda, que é a carta de crédito ou abatimento proporcional, se ele não aceitar a terceira, aí passa-se para o quarto passo, que é o mais traumático para as partes, que é o cancelamento do evento. O cancelamento do evento, ele, pela medida provisória, tem que ser feito o quê? Devolução do valor que foi pago em até 12 meses, a partir de janeiro de 2021, reajustado pelo IPCA, ok? Então, a medida provisória só fala devolução do valor em 12 meses, pode ser em janeiro de 2021, pode ser em dezembro de 2021, ou pode ser parcelado durante 2021, e esse valor reajustado pelo IPCA. Entretanto, a medida provisória não fala sobre os atos contratuais que foram executados. A gente sabe que muitas pessoas executaram atos contratuais. Por exemplo, os cerimonialistas executaram todos os atos contratuais de assessoria. Então, como é que você vai devolver o valor e não vai comprar pelos atos contratuais? Então, a gente abre um parênteses, embora não está na medida provisória, a gente tem no artigo 478 do Código Civil, falando que ninguém pode enriquecer ilicitamente às custas do outro. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu trabalhei, eu tenho que o quê? Eu tenho que receber. E se eu paguei, eu devo receber pelo serviço que eu paguei por ele. Então, como é que vai ficar essa fórmula aí? Você vai calcular os atos contratuais que você executou, mais as despesas, e devolver o saldo remanescente em até 12 meses, a partir de janeiro de 2021. Aí, voltando para o reagendamento, da mesma forma que o fornecedor ele pode devolver em 12 meses, de janeiro a dezembro de 2021, o consumidor também ele pode escolher em reagendar o evento dele entre janeiro e dezembro de 2021. Então, todos os eventos que tinham no primeiro semestre ou segundo semestre de 2020 podem ser reagendados até dezembro de 2021. A medida provisória, ela fala que essa escolha deveria ser feita no prazo de 90 dias. Tá? Deveria ser feita no prazo de 90 dias, a contar da publicação. Então, 90 dias, o prazo finalizou dia 8 do 7 de 2020. Tá bom? Então, 8/7, até 8/7, a pessoa poderia reagendar, poderia fornecer uma carta de crédito ou fazer um acordo. Depois do dia 8/7, o fornecedor poderia cobrar multa, taxa ou custo adicional. Entretanto, gente, foi um ser humano que fez essa norma, que fez essa lei. E como ser humano, essa pessoa falou assim, com 90 dias vai estar tudo resolvido. E na realidade não está. Então, a grande maioria das cidades, dos estados, ainda estão com restrições para realizar evento. Então, em razão dessas restrições, é considerado que ainda estamos passando por um período de pandemia, por um período de calamidade pública e, portanto, é um período de caso fortuito de força maior. Sendo um período de caso fortuito de força maior, as multas ainda não podem ser cobradas, embora a medida provisória fale que depois de 90 dias pode ser cobrada a multa, eu interpretando o sistema jurídico como um todo, principalmente o artigo 393 do Código Civil, estando ainda em situação de caso fortuito, essas multas não podem ser aplicadas. E uma segunda situação também, a medida provisória ela fala que não pode cobrar multa, nem taxa, nem custo adicional. Então, se o cliente quiser rescindir o contrato, não pode cobrar multa. Se ele quiser fazer o reagendamento do evento, não pode cobrar um custo adicional, nenhuma taxa. Entretanto, gente, a gente sabe que tem muitos fornecedores que trabalham com custos. Todos os fornecedores trabalham com custos. E a gente tem que entender que os eventos foram contratados em 2019 para ser realizados em 2020. Então, esse fornecedor ele fez uma previsão de custos que ele ia ter. Eu vou dar um exemplo aqui de um florista. Quando a pessoa foi no florista, foi no decorador para fazer o orçamento, ele estimou qual que seria a temporada do ano que ia realizar o evento, viu mais ou menos qual que seria o valor estimado dessas flores, que a gente sabe que tem temporadas diferentes e que os valores das flores eles variam de uma proporção enorme. Por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados,
maio, que é o mês das noivas, essas flores elas vão para um preço que é quase 3 ou 4 vezes o valor que você compra em outras épocas do ano. Então, esse fornecedor ele fez uma proporção, tá bom? Desse aumento. Só que agora esses eventos vão ser passados para 2021. Então, esse custo que vai ocorrer em 2021, ele não sabe como ele vai prever esse custo. Então, a gente sugere que seja feito um reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos, tá bom? Esse reequilíbrio econômico-financeiro não é lucro, não é reajuste, não é taxa, não é multa, não é custo adicional. É uma recomposição dos custos. Por quê? Os custos vão extrapolar o risco da atividade econômica. Isso chama onerosidade excessiva. Havendo onerosidade excessiva, esses contratos têm que ser reequilibrados. Então, a gente sugere um reequilíbrio econômico contratual entre o mínimo de 5% e o máximo de 25%, tá bom? Alguém pode perguntar, Daniel, onde foi que você encontrou esses números aí? De onde que você tirou isso aí? Foi da sua cachola? Não. Eu pesquisei a lei, eu não sei se eu falei, mas eu sou advogado há quase 20 anos. Então, eu já passei por diversas situações. Eu conheço direito penal, direito civil, direito administrativo, enfim. Já andei para todo lado e já tem 6 anos que eu trabalho só com essa parte de blindagem jurídica para eventos. Então, na lei de licitações, lá fala do reequilíbrio econômico contratual, assim como fala no Código Civil e fala no Código de Defesa do Consumidor. Só que na Lei 8666, que é a lei de licitações, ela fala num patamar. Então, ela fala que pode haver um reequilíbrio econômico financeiro nos contratos, se existir a onerosidade excessiva, e isso pode ir até 25%. Então, eu pego o teto de 25% com base na lei de licitação, e aí a gente faz uma projeção do mínimo, que seria talvez 5%, isso aí é uma sugestão que eu estou dando. Então, o reequilíbrio econômico-financeiro, como é que ele deve ser feito? Deve pegar uma tabela de custos de 2019, tá bom? E fazer uma nova pesquisa dos custos, talvez 30 ou 60 dias antes do evento. E esse aumento vai ser entre 5% e 25%. Isso é o reequilíbrio econômico contratual, isso é um resumo da nossa medida provisória e o que pode ser feito ainda dentro dela. Certo. A gente tem muito, assim, né, esse reequilíbrio, principalmente de serviços que requerem insumos. Você deu o exemplo de florista, mas tem muito a parte de alimentação, de bebidas, né? Então, o pessoal pode fazer não é reajuste, esse reequilíbrio, como você falou, né? Exato. Isso aí, porque a gente está aí fazendo um evento que seria para esse ano, para daqui a um ano. Mas tenho uma dúvida bem importante que eu não quero perder aqui dos comentários, que a pessoa perguntou assim, o cliente quer manter a data 2020 e quer fazer um evento menor. Então, sei lá, ia fazer um evento para 300 pessoas, eu vou manter e vou fazer um evento para 10 pessoas, tá? O que os fornecedores devem fazer? Adaptar e devolver o valor, que não é compatível, né? Que iria ser para 300, agora vai ser para 10. O ideal é aplicar o artigo 2º, inciso 2 da medida provisória, que é o abatimento proporcional, tá bom? Nesse abatimento proporcional, ele vai fazer um reequilíbrio ao contrário, né? Vai ver o que vai ser, o que pode ser sacrificado ali, e fazer devolução do valor do saldo remanescente aí para o cliente, tá bom? Esse valor, gente, ele deve ser, se já foi pago, ele deve ser devolvido. Se não foi pago, que a grande maioria não pagou ainda, a grande maioria pagou os 30% ou 40% e o resto vai ser pago nas vésperas do evento, ele fazer uma readequação orçamentária, tá bom? Então, se o evento era para 300 pessoas, ele vai diminuir os insumos, vai diminuir o número de funcionários, vai diminuir, talvez, a decoração, vai diminuir flores, enfim. Fazer uma readequação, passar um novo orçamento, e essa readequação tem que ser formalizada através de um aditivo contratual. Falando qual que era o valor do investimento antes, qual vai ser passar a ser o valor do investimento, qual que era o número de convidados antes, qual vai ser o número de convidados agora, qual que eram os insumos que seriam utilizados antes, qual vai passar a ser os insumos que vão ser utilizados agora. E essa devolução entra em 12 vezes a partir de janeiro de 2021 também não? Ou ela tem que ser instantânea agora? O que acontece? O ideal assim, não tem uma regra para isso, tá bom? Não existe uma regra, o ideal é tentar fazer a devolução da forma que foi paga, tá? É uma solução. Nos contratos da blindagem jurídica, eu já tenho colocado a possibilidade de devolver em até 12 meses, qualquer tipo de reajuste. Mas se o cliente bater o pé, você fala, então tudo bem. Você quer que eu te devolva? Eu vou te devolver da forma que você me pagou. Se ele te pagou uma entrada e o resto, tanto tempo depois, você faz isso com ele. Você paga proporcionalmente que ele te pagou. Você vai devolver, vamos supor, você vai devolver R$1.000, eu vou te pagar uma entrada de 30%, o resto eu te devolvo daqui a tanto tempo. Entendeu? É um acordo, né? É aquilo que você fala de entrar no acordo, né? Então, sim, acho que...
Vale Agora, gente, conversar. a melhor possibilidade é o acordo. Olha para você ver, só para você ter uma ideia. Eu sou advogado há 20 anos, há quase 20 anos. Eu advoguei até 2009 com processos judiciais. Em 2009 eu comecei a diminuir o número de processos. Em 2011 eu encerrei totalmente. Porque eu já vi que o número de processos judiciais ia crescer muito, a estrutura do Poder Judiciário não ia acompanhar, tá? E aconteceu o quê? Uma sobrecarga de processos. Hoje a gente tem cerca de 1.600.000 processos judiciais em curso, segundo a estatística do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Tá? E aí, esses processos, o tempo médio de tramitação é de 4 anos e 2 meses a 8 anos. Então, veja bem, se você for... Você pode resolver um problema aqui agora, abrindo mão de um pedacinho. Eu vou contar uma história aqui. Eu sou mineiro, né? Como um bom mineiro, eu gosto de contar uma história. Eu ia pedir Bom, para você contar essa história. nos idos de 2001, eu fui com um professor que ele, inclusive, se tornou me tornei sócio dele. A gente foi para uma audiência e ele sentou, era na vara de família, ele sentou na porta e falou assim: Daniel, você é um excelente aluno, um excelente estudante, você se dedicou muito no núcleo de prática jurídica, eu tenho certeza que você vai ser um excelente advogado. Então, para saber se você vai ser um bom advogado mesmo, vai entrar as partes na sala de audiência. Eu quero que você veja as partes e me fale ao final se houve um bom acordo ou não houve um bom acordo. Falei, doutor, isso é impossível, não tem condição de você me pedir uma coisa dessa. Falou assim, tem condição sim, você pode observar que dá para saber. E aí as partes chegaram, e era uma audiência antes, a gente sempre chegava tipo uma hora antes das audiências. Eu fiquei reparando as partes, o marido de um lado, a mulher de outro, não sei qual ação que era, e as partes entraram com uma cara muito ruim, e na hora de sair, as partes saíram, eu fiquei olhando para a mão, ver se eu via algum acordo, alguma coisa dessa natureza, eu não vi nada. E ele falou, e aí, houve um bom acordo ou não? Eu falei, doutor, não tem condição de eu falar se houve um bom acordo ou não. Ele falou assim, tem. Eu sei. Não houve um bom acordo. Eu falei, como que você sabe? Ele falou assim, você percebeu a expressão facial da mulher? Eu falei, percebi. Como é que ela estava? Eu falei, estava alegre. E o homem? Eu falei, estava muito triste, estava triste. Ele falou, pois é, não houve um bom acordo. Eu falei, por que, doutor? Ele falou assim, porque quando há um bom acordo, as duas partes saem tristes, porque ambas as partes abriram mão de um pedacinho. Se uma parte sai muito feliz e a outra parte sai triste, não houve um bom acordo. Então, exato, você que está assistindo, seja consumidor, seja fornecedor, para você fazer um bom acordo e evitar 8 anos de processo judicial, de pagar advogado, de ter um desgaste, faça um bom acordo. E, para isso, abre mão de um pedacinho. Se os dois abrirem mão de um pedacinho, vai ter um bom acordo e essa é sempre a melhor solução. Tem um provérbio jurídico que diz o seguinte, é melhor um péssimo acordo do que uma excelente demanda. Então, gente, eu, como advogado, eu não recomendo de forma alguma o processo judicial, a não ser que seja a última solução. Que não tenha condição mesmo, aí você recorre ao processo judicial. Se não for, procure um acordo, faça um acordo, entre num acordo com o cliente, que você vai evitar muitas dores de cabeça. Então, eu também sou a favor disso. Depois que eu escutei essa tua história, já faz algum tempo, eu uso ela como exemplo, né? Porque realmente, assim, se a gente for analisar numa situação que a gente está passando, não tem como uma parte só sair feliz, né? Ambas vão ter que ceder um pouquinho para resolver. Eu vou juntar aqui duas perguntas que eu acho que vai resolver o que o Neto Manuel está nos pedindo. Na verdade, eu tenho uma pergunta aqui. Até onde vale os nossos contratos individuais? E o Neto Manuel está perguntando assim, ó. E quando existe uma desistência amigável, o fornecedor insiste em cobrar os 30%, ou seja, que é o que deve estar no contrato particular do fornecedor, né? Então, até onde vale os nossos contratos? Até onde a gente pode cobrar essa multa ou não? Ocorre? Beleza, excelente pergunta. Bom, eu sou daquele tipo que, em vez de entregar o peixe pronto, eu gosto de pegar a vara, ensinar a colocar o anzol a isca. Então, eu vou explicar para todo mundo poder entender. O que acontece? O contrato, ele nasce para ser cumprido, tá bom? Então, a gente tem um princípio que chama princípio da função social dos contratos. Os contratos nascerem para ser cumpridos. E a exceção é o quê? É o descumprimento contratual. Só que nós estamos lidando com o quê? Com seres humanos. Ser humano é suscetível de erro e de acerto, de cumprir o contrato ou descumprir o contrato. Então, para que as partes elas cumpram os contratos, a gente coloca penalidades, tá bom? E entre uma das penalidades que a gente tem a penalidade de multa por rescisão, entre aspas, tá? Então, a pessoa vai falar, não vou cumprir mais o contrato, não quero mais, ou terminou o casamento, meu marido viajou, meu marido morreu, meu noivo morreu, não vai ter mais o casamento, a menina desistiu de fazer a festa, ou a formatura não vai acontecer,
ou a festa de bodas não vai acontecer por algum motivo. Então, quem deu causa ao descumprimento contratual, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar uma multa, ele tem que indenizar a outra parte. Por quê? Ele reservou uma data na agenda dele. Para quê? Para fazer a sua festa. Então, o fornecedor de eventos reservou uma data, qualquer outra pessoa que veio para contratar aquela data, ele falou, não tem como, porque eu já estou contratado. A não ser que a pessoa tenha 2 equipes, ou 3 por aí. Mas vai chegar uma hora que ele não vai ter mais agenda. Então, essa multa ela serve para quê? Para compensar aquela reserva de agenda, tá bom? E da mesma forma, o cliente, ele fechou a agenda para você, ele te contratou e confiou em você. Se você fala, não vou poder ir no evento, o que ele vai ter que ser? Ele vai ter que ser indenizado, ele vai ter que ser compensado. Por quê? Por ter confiado em você e você não cumpriu o contrato com ele. Então, as multas contratuais, qual que é a justificativa delas? Descumprimento contratual. Houve um descumprimento contratual, seja do consumidor, seja do fornecedor, essa parte vai ser penalizada com uma multa. Essa multa, gente, ela pode variar entre o mínimo de 10, entre 0,1 até 40%. Aí você pode me perguntar, Daniel, onde que tem isso na lei? Não tem na lei. Não tem esse percentual na lei. O que eu fiz? Eu demorei 2 anos pesquisando a jurisprudência, que são julgados dos tribunais do Brasil inteiro. E cheguei à conclusão que a multa máxima, tá bom? A multa máxima, em 65% dos estados, é 30%. Então, a maioria dos estados, os juízes entendem que a multa máxima para rescisão de contrato, que vai penalizar o descumprimento contratual, é 30%. E achei, em outros 35% dos estados, que é a minoria, a multa de 40%. Então, o que eu sugiro para o fornecedor? Que ele fixe a multa em 40% do valor do investimento para descumprimento contratual. Se o cliente bater o pé, ele baixa para 35%. Se o cliente bater o pé, ele baixa para 30%. Mas é a multa mais as despesas. Para que você possa cobrar as despesas, você tem que ter o quê? Os comprovantes que você fez aquilo ali. Multa acima de 50%, de 60%, 70%, 100% é absolutamente ilegal. Então, as multas são de até 40% sobre o valor que foi pago, tá bom? E aí, o que acontece? A partir do momento que existem essas multas, elas podem ser cumpridas em momentos de normalidade, tá bom? Então, tá tudo normal, as coisas estão acontecendo normal, eu posso cobrar essas multas. A partir do momento que ocorre uma anormalidade, ou seja, acontece uma situação de caso fortuito e força maior, ou culpa exclusiva de terceiro, entre outras coisas, o que é que está acontecendo com a gente agora? A gente está sendo afetado pelo Covid e isso desestabilizou todas as relações. Eu te pergunto, o consumidor está deixando de cumprir o contrato? Não. O evento dele não foi realizado não por culpa do consumidor. Eu pergunto, o fornecedor está deixando de cumprir o contrato? Não. O fornecedor não está fazendo o evento. Não é por culpa dele, porque tem proibições. Então, nesse caso, não incide a multa contratual. Por quê? Porque não existe descumprimento contratual. Como que eu vou punir uma pessoa sendo que ela não descumpriu o contrato? Estão entendendo? Então, nesse momento, em razão de caso fortuito e força maior, em razão do Covid, não pode ser aplicada a multa. A justificativa é essa. É Covid que vai ser adiado? Não posso cobrar o reajuste. Vai cancelar? É pelo Covid? Não pode cobrar, não posso cobrar multa. Agora, dentro da pandemia, há situações que pode se cobrar o contrato, respondendo a sua pergunta. Vamos supor, o casal terminou. E fala com você assim, Cláudia, nós não vamos realizar o casamento que nós terminamos. Opa! Isso aí o que é? É um descumprimento contratual. Não é por causa do Covid, é porque acabou a relação afetiva entre as partes. Então, aí justifica a cobrança da multa? Justifica. Uma outra situação, que está acontecendo muito. A parte contratou, vamos pôr a Cláudia para fazer a assessoria cerimonial. E aí, esse evento que a Cláudia ia organizar era um evento para 300 pessoas, no local mais requintado. Você mora onde, Cláudia? Qual é a sua cidade? Caxias do Sul. Caxias do Sul. No local mais requintado de Caxias do Sul, a alta sociedade estaria presente e a Cláudia foi eleita a cerimonialista, de dar o seu requinte, sua sofisticação, seu profissionalismo. Entretanto, essa parte teve uma grande perda financeira. Ela teve um desfalque financeiro enorme. E os parentes dela, muitas vezes, podem ser pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, ela já não quer mais fazer um casamento para 300 pessoas, no local mais requintado da cidade. Ela vai fazer um casamento intimista. E aí ela falou assim, a Cláudia já fez todo o trabalho para mim. Entendeu? De assessoria, já me recomendou os fornecedores, o que eu vou fazer?
eu vou descartar a Cláudia e vou contratar uma outra pessoa para no lugar dela, que vai ser mais barato para mim. Nesse caso, aplica-se a multa contratual. Por quê? Ela não está deixando de realizar o evento. Ela vai trocar o fornecedor. Da mesma forma, se quiser trocar o espaço para evento, se quiser trocar o florista, se quiser trocar o decorador, o buffet, vai ter que pagar a multa contratual. Isso é muito simples. Tem consumidores achando que não dá para se descobrir. É simples. Só você pegar o celular e ligar para o espaço. Aqui, fulano, está confirmado com o evento aí? Tá. Já Sim. justifica, gente. Um simples WhatsApp perguntando se a pessoa está com a agenda confirmada naquele local, já justifica. Aí pode-se cobrar a multa contratual. Então, respondendo a sua situação, o contrato ele prevalece se o motivo do cancelamento não for caso fortuito de força maior. Se o motivo do cancelamento for caso fortuito de força maior em razão do Covid, aplica-se a medida provisória 948. Perdão. Fazendo o quê? No caso de cancelamento, desconta os atos contratuais executados, mais as despesas, devolve o saldo em até 12 meses a partir de janeiro de 2021. No caso de reagendamento, faz o reagendamento do evento, podendo cobrar o quê? O reequilíbrio econômico contratual entre o patamar mínimo de 5% e o máximo de 25%, desde que sejam demonstradas efetivamente o aumento do custo. Tem uma pergunta aqui da Giordana Grigol. Quando o cliente pagou 50% de entrada e cancelou o evento, né? Ela está perguntando se tem que devolver o valor da entrada. Eu acho que entra naquela questão de descontar os custos já trabalhados para este evento e aí devolve o restante. Sim. Ela vai fazer uma liquidação. Ela falou, qual fornecedor que é? Falou aí qual que é? É uma cerimonialista. Então, ela vai fazer o quê? O contrato de assessoria e cerimonial, ele é 2/3 assessoria, 1/3 cerimonial. Então, vamos supor que seja uma assessoria parcial. Ela recebeu R$3.000 para assessoria parcial. Então, 2.000 é da assessoria. 1.000 é do cerimonial. Então, ela já tira 1.000 fora, porque ela não vai fazer o cerimonial. Então, dos 2.000 da assessoria, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar aquele detalhamento das atividades dela, recomendação de fornecedores, obtenção de orçamentos, avaliação das propostas, encaminhamento da proposta para o cliente, checklist, visita de fornecedor, prova do vestido, degustação, reunião final. Tudo que ela fez, ela vai ter que colocar uma lista e dar preço de item por item. E, além do mais, ela vai poder cobrar as despesas que ela teve. Passou no cartão de crédito? Ela pode cobrar. Ela tem uma vendedora? Ela vai poder cobrar. Entre outras coisas mais. Então, ela vai fazer essa lista e vai pôr preço em item por item e vai falar, dos R$2.000 que é da assessoria, eu executei quase todos os atos. Então, 1.585 é de atos contratuais executados, mais 200 de despesa. Então, vai dar 1.785. Dos 1.785, eu vou te devolver os 1.000 que é da assessoria e mais o remanescente que sobrou aqui. Então, você vai fazer essa devolução. Todas as devoluções devem ser feitas através de aditivo de extrato, tá? Os cancelamentos através de extrato e os adiamentos, as combinações de preço, reequilíbrio econômico contratual, qualquer outra coisa através de aditivo contratual, preferencialmente, gente, feito por advogado. É possível você encontrar um modelo na internet? Mas quem te garante que esse modelo vai te resguardar? Você tem que ter agora segurança jurídica. Porque se você faz um distrato mal feito, se você faz um aditivo mal feito, sabe o que vai acontecer? O cliente ele vai receber, depois ele vai lá na justiça, entra com uma ação no juizado especial sem advogado, e se você for empresa, você vai ter que ir com advogado, e aí? Você vai pagar e ainda vai ter que devolver o saldo. Então, você preferiu fazer uma vez. Tem um ditado também, que eu gosto de dizer, existem vários brocardos jurídicos que são ditados. Tem um ditado que diz o seguinte, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, se você pagar mal, você vai pagar 2 vezes. Muita gente, antes de acontecer essa situação, não tinha contrato, ou tinha um contrato que eu digo que é Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí acabaram percebendo a importância disso, né? Até tem uma pergunta que eu recebi que diz assim, vale colocar alguma cláusula para prevenir essa situação que estamos vivendo para o futuro? Eu já coloquei no meu contrato. Sim, claro. Bom, o que acontece? Inicialmente, falando dos contratos, a gente tem uma triste estatística. Assim, além de advogado, eu sou consultor empresarial e sou business coach. Então, assim, eu gosto de explorar o máximo de ferramentas e de possibilidades possíveis. E eu faço uma avaliação estatísticas em cima do que eu recebo de informações. Só para você ter uma ideia, nesses últimos 5 meses,
de março para cá, eu avaliei 480 contratos aproximadamente. Desses 480 contratos que eu avaliei, apenas assim, 4 contratos chegaram à nota máxima de 41. Foi a nota máxima de 69 indicadores básicos que tem que ter cada contrato. Então, de 69 indicadores básicos, a nota máxima foi 41. Então, 9 em cada 10 profissionais que estão assistindo a gente aqui agora está correndo risco. Uhum. Você está trabalhando sem consciência profissional, você está trabalhando sem segurança jurídica, você está trabalhando estressado porque a pessoa te ameaça, você fica com medo, você está tendo prejuízos, tá bom? E você não está alcançando os lucros que você pode alcançar. E a pessoa reclama, sabe por quê? Que ela trabalha e não vê a cor do dinheiro. Porque ela está fazendo mais do que prometeu. Então, como que você vai resolver esse problema? Você vai resolver esse problema através de um contrato blindado. Que os contratos que são utilizados no mercado hoje, eu chamo de contrato Frankenstein. Esses contratos foram encontrados na internet de parceiro, de colega ou de fornecedor. Você incorporou esse contrato dentro da sua empresa só para cumprir tabela. Você não sabe o que você tem ali dentro, o que te resguarda e o que não resguarda. Então, com essa pandemia, as pessoas, felizmente, tomaram aqui. A nossa colega da Docs Eventos aqui, ela me contratou, eu fiz o contrato para ela. Ela é lá de Santos, tá ok? Está blindada, ela tem um contrato blindado, ela tem os 4 aditivos blindados, tem 4 distratos blindados, teve a mentoria jurídica, aliás, nós vamos fazer a mentoria jurídica ainda e ainda tem a garantia contratual de 90 dias. Então, isso aí, ele traz uma segurança para o fornecedor. Talvez o fornecedor, ele chegou até aqui trabalhando amadoristicamente. Mas se ele quiser continuar, ele vai ter que se aperfeiçoar. Ele vai ter que se blindar. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Zeli, que ela tem uma empresa de locações de imóveis, né? E ela está perguntando assim, até quanto a confirmação por e-mail tem validade? Por exemplo, o cliente locou, o cliente fez uma reserva, eu quero locar alguns materiais, confirmou por e-mail, né? Que vai locar os materiais, até onde isso tem validade? Para chegar agora e dizer, não, eu não quero mais os materiais. O que acontece? A gente tem que, mais uma vez, em vez de eu responder simplesmente, eu vou mostrar para as pessoas o que vale dentro de um contrato, tá bom? Existem contratos de várias naturezas. Existe um contrato tácito. O que seria esse contrato tácito? Eu entro dentro do ônibus, pago a passagem, não falo nada com o trocador. Sentei lá. Foi celebrado um contrato ali, tá bom? Existe um contrato verbal que eu te peço uma situação, tá bom? Então, eu peço, por exemplo, chego na padaria e peço, me dá 100 gramas de mussarela. Ela me dá 100 gramas de mussarela, ali foi elaborado um contrato verbal. E existe o contrato escrito, ok? Então, a partir do momento que existe a emissão da vontade, eu falo que eu quero uma coisa e você me responde, ou eu simplesmente pago e passo a roleta, existe um contrato, tá bom? Talvez esse contrato que foi feito por e-mail não é um contrato, pode não ser considerado um contrato escrito, pode ser considerado um contrato verbal. Mas o que vale, sabe o que é? É o princípio da boa-fé contratual. Se a pessoa externou a vontade de contratar, esse contrato é válido. Agora, entretanto, o que ocorre? Como foi feito só por um e-mail, não tem cláusula de multa, não tem cláusula de reagendamento, não tem penalidade, não tem absolutamente nada. Entendeu? Tem só a manifestação que a pessoa quer utilizar aqueles insumos, entendeu? E que talvez ela tenha, e que talvez o cliente tenha pago e agora ela possa devolver parceladamente, né? O que já foi pago. Ela pode usar da MP para fazer essa devolução. Sim, pode. Ela pode descontar os atos que ela já executou. Parece que é locação. Isso, locação de materiais. Tá, locação, ela pode... vai ser difícil descontar os atos executados, mas ela pode descontar as despesas. A reserva do material, ela não pode descontar, ok? Porque entraria na questão da multa. Mas ela pode, talvez, descontar o cartão, a taxa de cartão, ela pode descontar uma comissão de um vendedor, entre outras coisas mais. Então aí já responde a pergunta do Alex, né? Falando que se o cliente pagou via cartão, cancelou e ele não tem a data e ele vai ter que devolver, se ele pode descontar essas taxas. Sim, pode, o Daniel já tinha respondido que pode descontar. Se foi emitida a nota fiscal, pode cobrar os tributos que foi emitida a nota fiscal, entre outras coisas mais, tá bom? Pode cobrar, Daniel. A questão é o equilíbrio. Tem que ser equilibrado, a balança tem que ser equilibrada, entendeu? O consumidor teve culpa? Não, o fornecedor também não. Aí. Agora, tem que entrar no acordo. Claro, com certeza. A gente tem que entrar no acordo. Então, o que ocorre?
tem que ser feito um aditivo contratual para adiamento e um distrato para cancelamento. Não pode deixar de fazer isso, tá? Bom, gente, eu tenho só mais duas perguntas que eu preciso falar com o Daniel. Uma delas veio para mim antecipada que diz assim, ó: eu tenho uma formatura para janeiro de 2021 e a formanda não sabe se a formatura vai ter ou não, tá? E ela quer cancelar agora, ela já não quer mais fazer a festa porque ela está na dúvida se vai ter essa formatura ou não. Entra nas regras da MP, sendo que o evento está marcado para janeiro de 2021. Eu não consegui compreender a pergunta porque cortou aqui. Parece que o meu Tá. Wi-Fi deu um probleminha aqui. O evento Você está pode repetir, por agendado. favor? É uma formatura que está agendada para janeiro de 2021. Só que a cliente não sabe se vai ter, se não vai ter, e ela já quer cancelar. Ela não quer mais fazer o evento. A gente pode enquadrar dentro da MP? Sim, enquadra dentro da MP. O que vai ser feito? Tem sido muito comum isso, tá? Hoje mesmo eu conversei com duas empresas de formatura a respeito disso. Os contratos, eles devem ter as regras de cancelamento coletivo e cancelamento individual. E devem ter também a previsão de fundo de reserva e como é que eu posso dizer isso? Falhou a memória aqui agora. Tem que ter, volto a dizer, uma regra para cancelamento individual e coletivo, um fundo de reserva para suprir as pessoas que saem e o rateio proporcional se extrapolar o fundo de reserva. Então, vamos supor que o fundo de reserva seja 10%. Se as pessoas forem saindo e ultrapassar esses 10%, vai ter que ser dividido entre as partes. Então, o que ocorre? Ela pode, sim, cancelar. O que vai ser feito? Todo o trabalho que foi realizado vai ser descontado. Então, os dados contratuais que foram realizados vão ser computados, as despesas vão ser computadas, tá bom? E vai ser devolvido para esse cliente o saldo remanescente. Volto a dizer, como é uma contratação coletiva, não vai sobrar muita coisa para você devolver. Não, nesse caso é a festa individual da formanda, não é nem a colação, é só a festa individual da formanda, né? Não, e ela beleza. decidiu que não vai mais fazer. Então vai descontar os atos contratuais realizados, mais as despesas, devolver o saldo em 12 meses, a partir de janeiro de 2021, reajustado pelo IPCA. Tá. Então agora, acho que talvez a nossa última pergunta, que falta pouco tempo, mas assim, saindo um pouquinho dos contratos, da MP, eu tenho uma dúvida que eu sei que é uma dúvida de vários fornecedores, tá? Os eventos, eles estão voltando gradativamente. E aí a gente tem um certo receio de como que a gente vai lidar com determinadas situações. Por exemplo, vamos supor que libere eventos sem pista de dança e eu vou fazer um evento tudo dentro das regras, explico para o meu cliente. Mas aí lá no meio do jantar, enfim, os convidados resolvem arredar as mesas e começam a dançar. Supostamente surgiu uma pista de dança que estava proibida. Como nós podemos nos prever legalmente disso, né? E qual seria a nossa melhor atitude lá na hora do evento para lidar com essa situação? Tá, legal. Boa pergunta. A gente tem que construir as respostas, na verdade. A gente não tem respostas prontas. Jamais quero aqui ser o dono da verdade, falar que eu sou 100% da razão e não. Só que a gente tem problemas específicos, já que já acontece no dia a dia. Eu vou te dar 2 problemas aqui. O primeiro problema, eu vou pôr 3 problemas que acontecem. Primeiro problema, ingestão de bebida alcoólica por menor. É proibido, beleza? A gente sabe que não pode. Nos contratos, tem orientação para os pais que não permitam o fornecimento de bebida alcoólica por menor. Entretanto, a gente sabe que as pessoas descumprem isso. Então, qual que é a postura do assessor, do cerimonialista, do organizador de eventos? É conscientizar que uma coisa está sendo feita certa ou errada. Então, qual que é a postura do assessor? Viu que começou a ingerir bebida alcoólica? O que você vai fazer? Menor ingerir bebida alcoólica? Você vai fazer a fotografia, vai enviar para o contratante, independente se ele vai visualizar ou não. Vai falar, existe menores ingerindo bebida alcoólica, e vai pessoalmente nele, vai falar, tem menor ingerindo bebida alcoólica, peça a segurança para tomar uma atitude. O seu papel está feito ali, que é o quê? Esclarecer e orientar, tá bom? Segunda situação, a questão dos kits toalete, kit ressaca, que contém remédios. A gente sabe que é proibido a prescrição de remédios ou avaliação de sinais vitais se você não for profissional especializado. Isso, inclusive, constitui crime em curso no artigo 282 do Código Penal, fora as violações da resolução, salvo engano, 562 e 563 do Conselho de Farmácia. Então, o que você vai orientar? Você vai orientar o seu cliente que não pode ter ingestão nem a disponibilização de remédio, sob pena dele assumir a responsabilidade. Se ele eventualmente disponibilizar, o que você vai fazer?
você vai fotografar, informar, tá bom? Informar que está sendo disponibilizado o remédio, mas que você não recomenda. Se eventualmente acontecer algum dano, você vai ter o quê? Meios de prova que você orientou. E a terceira situação, para responder a sua pergunta, é questão que nas decorações, qualquer tipo de fixação, de qualquer lustre, fechamento, levantou 15 centímetros, 10 centímetros, tem que ter o quê? A ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, é assinada por um profissional especializado. Se não tem o ART, a pessoa que está realizando o evento está assumindo o risco de produzir o resultado. Então, você vai colocar no seu contrato que é necessário ter o ART para montagem do evento. Se ele não quiser contratar o profissional para emitir o ART, ele está assumindo o risco de produzir o resultado, você vai comunicar a ele, ó, está sendo feita a montagem sem um ART. Então, nessas três situações, que é a situação da ingestão de bebida alcoólica, do fornecimento de medicamento e da montagem da festa sem o ART, a sua função era qual? Orientar que não poderia. Então, respondendo essa pergunta, começou a acontecer, o pessoal arredou, começou a acontecer a festa, o que é o ideal? O proprietário do espaço tirar foto, ó, mandar para o proprietário, ó, segundo a portaria ou o decreto, é proibido a aglomeração de pessoas com pistas de dança. Se acontecer, você está assumindo o risco de produzir o resultado. Se eventualmente chegar uma fiscalização, você tem provas que você orientou a parte que não poderia aquilo ali. Não é função sua, nem do proprietário do espaço, nem do buffet, nem de ninguém, impedir que aquilo aconteça. É obrigação sua orientar. Então, você tem que orientar do cumprimento dos decretos, ver qual que é a orientação, passar a orientação para o cliente, de preferência antecipada, antes do evento. Pega o decreto, pega a orientação, o protocolo sanitário, entrega para ele e pede ele para assinar, entendeu? Ele assinou aquele protocolo, ele está ciente. Então, não é obrigação do fornecedor, do profissional organizador de eventos, do dono do buffet, do dono do espaço, impedir que isso aconteça, tá bom? Certo, ok. Quem assume o risco de produzir o resultado é o consumidor. Acho que esclarecido essa, temos um tempinho ainda. O pessoal aqui nos comentários, Daniel, está nos argumentando muito sobre essa questão dos eventos 2021, tá? Um evento que está, voltando àquela pergunta, né? O evento, ele não foi remarcado para 2021, ele já estava programado para acontecer em 2021. Entendi. E o cliente está querendo cancelar agora. Tá? Eu acho que entra, talvez, a dúvida que o pessoal mais tem aí é pela vigência da MP, né? Porque, ou seja, é um evento que estaria fora da pandemia. Legal. Você já respondeu a pergunta, mas eu vou responder tecnicamente. O que acontece? A medida provisória, ela fala que os eventos podem ser adiados ou cancelados, os eventos que vão acontecer dentro da vigência do decreto 6 de 20 de março de 2020. Se eu for lá no decreto 6, de 20 de março de 2020, fala que foi instituído o estado de calamidade do Brasil entre o dia 8 de março e o dia 31 de dezembro. Então, todos os eventos entre 8 de março e 31 de dezembro é considerado dentro do estado de pandemia. Então, quais eventos eu posso adiar dentro da medida provisória? Usa a partir de 8 de abril. Então, do dia 8 de abril até o dia 31, todos os eventos estão incluídos dentro da pandemia. 1º de janeiro de 2021 já não está mais. Então, se o cliente quiser cancelar ou reagendar, ele vai incidir sobre o quê? Ele vai incidir a multa contratual. A não ser, porque direito não é matemática, onde somos 2 mais 2 e consegue o resultado 4. O direito é uma ciência humana que comporta mudanças. A não ser que esse estado de pandemia seja alterado. Que altere-se esse estado de pandemia, que altere-se esse decreto ou prorrogue esse decreto, estendendo esse prazo para dentro de 2021, o que não é o caso nesse momento. Então, hoje, qual que é a posição? Quer adiar 2021, vai cobrar a multa. Tá. Okay? Acho que agora ficou mais esclarecido para o pessoal que estava aí. E assim, aquela dúvida que surgiu aqui nos comentários e muita gente pede. Eu não tenho a data que o cliente alterou o evento. Eu sou obrigado a devolver o dinheiro? Eu não estou me negando a fazer, mas eu não tenho mais a data que ele adiou o evento. Olha, veja bem, a medida provisória, ela tem 2 pontos contraditórios, tá bom? Se a gente for ler a medida provisória, no parágrafo, salvo engano, 1º ou 2º, ela fala que se o fornecedor der aquelas 3 opções do reagendamento, carta de crédito ou acordo, ele não é obrigado a cancelar. Ele não é obrigado a cancelar o evento, entendeu? Só que isso, gente,
Tem muitas pessoas se apegando a isso. Isso não vai perdurar, porque isso viola o princípio da autonomia da vontade. Eu não posso obrigar a pessoa a realizar um evento. Eu não posso, ele tem que ter autonomia de cancelar o evento. Então, e por outro lado, no parágrafo 4º, fala que se você cancelar, você pode devolver em 12 vezes. Então, se a gente for pegar a interpretação mais favorável, é a interpretação que deve ser feita para o consumidor. Então, eu devo cancelar, deve ser cancelado. Gente, o cancelamento é prejudicial para o consumidor. Por quê? Você vai descontar o que você trabalhou e vai devolver em 12 meses. A partir de janeiro de 2021, reajustado pelo IPCA-E. Esse IPCA-E é uma mixaria que vai dar. Então, as pessoas estão solicitando cancelamento, achando que vão receber imediatamente e receber todo o dinheiro. A partir do momento que você mostra para ela que ela não vai receber 100% e vai receber só a partir de janeiro de 2021 ou em dezembro de 2021 ou parcelado, a pessoa desinibe. Então, o ideal é você esclarecer isso para o cliente. Falou, ó, a devolução é feita de acordo com a medida provisória. Você vai receber parcelado. Uma coisa é você receber 10 mil reais. Outra coisa é você receber R$1.000 por mês. Mas a dúvida que veio aqui nos comentários não seria nem do cliente cancelar. É o cliente fazer um reagendamento para o ano que vem, porém ele não consegue conciliar todos os fornecedores já contratados. Então, algum não vai ter data para atender. Isso vai acontecer, entendeu? E não, o cliente, o fornecedor não tendo a data, ele pode cancelar. Tá? Ele pode cancelar. Por quê? Pergunta para você. Quando o cliente foi conversar com você, Cláudio, qual foi a primeira pergunta que ele te fez? Se tem a data disponível. Digital? Então, ele tem que te perguntar se você tem data. Se você não tem data, quem está dando causa do cancelamento do evento não é você, não. É ele. Ele que está dando causa do cancelamento, que está escolhendo uma data que você não tem. Entendeu? Então, vai executar os atos contratuais, vai descontar os atos contratuais executados, mais as despesas. Cláudio, aproveitando que está terminando aqui, eu vou fazer um alerta para os fornecedores. Como eu havia dito, quem chegou até aqui, gente, trabalhando de qualquer maneira, houve um milagre de não ter tido um processo, de não ter tido um prejuízo, de ter o nome fechado, de não ter tido um problema maior. Mas se você quer permanecer daqui para frente no mercado, você precisa de mudar de postura. E o primeiro passo que você deve dar, em primeiro lugar, é o que já está acontecendo. É buscar conhecimento. Parabéns para você que está aqui. Seja consumidor, seja fornecedor. Você está buscando conhecimento e isso você nunca mais vai ser o mesmo. A partir de hoje, você vai mudar a sua forma de lidar. E o segundo ponto é se você é fornecedor e reestruture o seu negócio. O primeiro passo para reestruturar o seu negócio é o quê? Entrar na formalidade. Então, você deve registrar a sua empresa, seja microempreendedor individual, seja em outro formato. E a partir do momento que você registrar a sua empresa, você deve passar o quê? Emitir nota fiscal. A gente ouviu muitas pessoas reclamando que não estão sendo enxergadas pelos governadores. Mas não está sendo enxergada por quê? Porque o mercado de evento social ele não gera números. Ele não gera números porque as pessoas não são registradas, não têm empresas registradas, não emitem nota fiscal. Então, o primeiro passo é esse, entrar na formalidade. E o segundo passo, investir em segurança jurídica e consciência profissional. E a gente trabalha com um kit de blindagem jurídica que é composto por 5 itens. Um contrato blindado, que o nome já diz por si só, é um contrato que vai te blindar completamente. Ele já é utilizado pelos maiores assessores e cerimonialistas do Brasil. 4 aditivos contratuais para situações diferentes de Covid, com reequilíbrio econômico contratual, fixo, variável. Oi? 1 minuto! Ok. A gente tem 4 distratos, uma mentoria jurídica de 1 hora e uma garantia contratual de 90 dias. Os preços que a gente está praticando são os preços de 2019, não aumentamos o preço. Então, quem tiver disposto, quem quiser achar que é uma hora oportuna para fazer um investimento, entre em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp, e a gente bate um papo. As dúvidas que ficaram, pode mandar. Eu prometo responder, mas eu peço um tempinho, porque eu estou com muito serviço. Quero agradecer o convite, muito obrigado, e deixar um beijo caloroso para todos os profissionais de eventos, ok? Então, passando por dificuldade, mas lá na frente vamos ser cada um os melhores, as nossas melhores versões. Exatamente. Eu, em nome de todo mundo que participou dessa live e também que vão assistir gravada depois, agradeço a tua disponibilidade, a tua participação aqui conosco, né? E se ficou alguma dúvida, eu contato contigo e esclareço para o pessoal depois. Ok. Tchau, Daniel. Muito obrigada. Tchau, tchau. Alô, tchau. Beijo. Tchau.